Vamos falar em Gênesis capítulo 7. Os primeiros livros da Bíblia, eles remontam bastante a respeito do conteúdo dele. Mas vamos ler aqui o primeiro versículo do capítulo 7, que diz: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Eu louvo a Ti, ó Deus, por todos os irmãos que estão aqui nessa noite para ouvir da Tua palavra. E nós queremos, ó Deus, que essa mesma palavra, ela pode transformar as nossas vidas. E é por isso que eu peço ao Senhor, que o Senhor nos conceda graça, em nome de Jesus. Vamos sentar. Ao final dessa mensagem, nós iremos ter um momento de oração. Mas como eu estava falando para vocês, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles remontam basicamente o conteúdo desses livros. Então, quando nós falamos sobre Gênesis, nós entendemos como a gênese humana, que é a história do início de todas as coisas. Da mesma forma como Êxodo quer dizer saída, nós entendemos que o centro do livro é a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito. Mas se nós pudéssemos fazer uma outra interpretação desse livro de Gênesis, nós podemos dizer também que é o livro das alianças. Nós vemos Deus agindo no meio da humanidade e estabelecendo propósitos por meio de aliança. A aliança adâmica, que é a primeira das alianças, aonde Deus propõe para aquele casal, para que eles cresçam, multipliquem e povoem a terra. Depois disso, nós vemos a aliança de Deus com Abraão, e a promessa era que nele seriam benditas todas as nações, e que dele Deus estaria gerando um povo, e esse povo iria ser mais numeroso do que as estrelas do céu, do que as areias do mar. E nós vemos essa mesma aliança, ela sendo perpetuada nos seus filhos, Isaac, e também um filho do seu filho, chamado Jacó. Mas antes disso, tem uma aliança muito especial, que é a aliança de Deus com Noé. Nós lemos no capítulo 7. E todos nós que já frequentamos a igreja, conhecemos a história de Noé, da arca de Noé, a questão do dilúvio, que Deus estava arrependido de ter criado a humanidade por causa da multidão de pecados que havia debaixo do céu. E Deus então se agrada de Noé. Diz o texto que Noé era um homem justo e que andava com Deus. E nós vemos aqui que essa salvação não apenas alcançou Noé, mas igualmente alcançou toda a sua casa, toda a sua família. Ou seja, Noé pega você, pega sua esposa, pega os seus filhos, pega as esposas dos seus filhos, e ao completar os dias entra na arca. E assim fez Noé. Noé entrou na arca e conhecemos a história. A questão é que nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, nós acreditamos nessa palavra. Não é verdade? Que a salvação, da mesma forma como foi para Noé e para a casa dele, nós também cremos no que está escrito no livro de Juízes, capítulo 24, a respeito da indignação de Josué frente à idolatria do povo. Eles disse ao povo: vocês escolhem em quem querem servir. Eu, porém, minha casa, serviremos ao Senhor. E nós vemos um texto bem parecido no livro de Atos, quando Paulo ele sai do cárcere, mas o carcereiro tenta se matar, e Paulo interrompe aquele ato de suicídio, e o desenrolar do texto ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
Nós não entendemos esses três textos, essas três passagens como uma promessa, ou seja, eu decido servir Jesus, a salvação ela se estabelece na minha vida por causa da minha fé, e essa salvação ela é estendida na minha família. Não dá para entender isso? Mas é sério, a gente não entende isso? Ou seja, nós continuamos sentados nos nossos bancos das igrejas, oramos e confessamos essa palavra. Ó Senhor, Tu tem visto o meu coração, o meu esforço, a minha dedicação, e eu espero a parte do Senhor. Quando ela vai se cumprir? Esse é o entendimento claro, direto que acontece em nós. Mas hoje eu quero propor algo diferente. Porque que é promessa, que essa salvação ela é da nossa família, isso eu creio. Mas eu creio também que a vontade de Deus é que todos os homens, no caso mulheres, seres humanos, eles cheguem ao conhecimento da salvação. Ou será que Deus tem prazer na perdição de alguém? Eu tenho plena certeza que não. Eu tenho certeza que Deus conhece o esforço meu, o seu esforço, daquele ente querido nosso que precisa de salvação. Ainda mais o nosso esforço para que nós mesmos permanecemos salvos, não é verdade? Que já não é fácil. Não é verdade isso? Porque nós, a gente faz permanecer fiel, permanecer no Senhor, é um privilégio, é um prazer, é uma dádiva, mas não é fácil. O mundo jaz o maligno. No mundo nós somos aflitos, não apenas de passarmos por provações, mas a própria natureza do mundo, isso nos agride. Porque nós somos como abortivos nesse mundo. Aquilo que nós queremos servir no Senhor, nós vemos no nosso dia a dia justamente algo que se opõe a isso. Então, se eu entendo que a promessa de Deus, salvação, é para minha casa, é para os meus entes queridos, são para os meus familiares, e que isso vem do Senhor, então, o porquê então muitas pessoas não têm conseguido isso? A gente não entra em crise se a gente parar para pensar isso? A gente não desanima? Ou seja, se a gente não vigiar bastante, a ideia que a gente chega à conclusão é que Deus não está cumprindo a parte dele no trato. Ou seja, eu decidi servir Jesus, mas eu não vejo na minha casa a resposta da promessa de Deus. Mas é isso que eu e você hoje vamos de mãos dadas entender. Deus liberta o povo do Egito, não liberta? Não liberta o povo ali? 10 pragas, milagres, prodígios no céu, na terra. Deus não sustenta esse povo. Qual que era a promessa de Deus para aquele povo? A terra prometida. Deus prometeu para aquele povo a terra prometida. Aquele povo herdou? Sim. Aquele povo herdou a terra prometida. A promessa de Deus, ela foi invalidada. Deus mentiu. Mas todos conseguiram? A maioria ficou no deserto. Por quê? Porque não permaneceu fiel. Porque não permaneceu no propósito. Deus não mentiu. Agora, aqueles, no entanto, que cumpriram e que permaneceram no propósito, eles alcançaram a promessa. Justamente nesse ponto é que eu e você precisamos abrir os olhos do nosso entendimento e entender que a promessa de salvação é para a sua casa. Mas Deus quer usar a minha e a sua vida como agente dessa salvação. Deus quer usar a mim e a você para que a nossa casa venha conhecer Jesus. A pergunta que eu faço é: como é que a nossa família, no caso eu tenho um filho, no caso eu tenho alguns parentes próximos, que eu quero que tenham um encontro com Jesus. A Marisa igualmente deve ter alguém, não deve? Próximo de você. Vocês também devem ter, não deve? Pessoas claramente você vê e fala: poxa, falta enxergar a verdade, falta que os olhos sejam abertos. Mas se é a promessa de Deus, quando fala que Deus prometeu que vai te dar isso,
Nós, quando a gente olha a visão, assim, vê se eu consigo me fazer entendido. Deus me prometeu que vai me dar algo. Dá a ideia que eu não preciso fazer nada para que essa promessa chegue. Ou seja, vai vir, Deus vai mandar. Eu não sou o agente dessa promessa. Ou seja, a postura, a minha resposta frente a essa promessa se torne uma resposta passiva. Ou seja, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ou seja, eu não faço parte dessa ação. Ou seja, eu sou apenas o objeto da ação, eu sou o que vai receber. Então eu não tenho que agir para isso. Mas não é a verdade. Deus virou para você e falou: eu vou te dar a terra prometida, mas você tem que marchar. Eu vou te dar a terra prometida, mas você vai ter que lutar contra os amalequitas, os amorreus, os jebuseus, não é verdade? Contra aquelas 10 nações para mais. Ou seja, a promessa ela é dada e Deus estabeleceu, mas a ação é nossa. Ou seja, Deus nos promete que nós e a nossa casa seremos salvos. Nós e a nossa casa serviremos o Senhor. Nós e a nossa família estaremos em Jesus. Mas você e eu precisamos assumir a responsabilidade que nós somos papel importante, necessário para que a promessa de Deus se cumpra. Quando a gente entende a nossa responsabilidade frente a essa promessa, a nossa oração vai ser com mais dedicação. A nossa intercessão vai ser com mais dedicação. A nossa paciência também vai ser a nossa longanimidade, entendendo que Deus prometeu para a nossa casa, mas eu sou o agente dessa promessa. Eu que vou receber, mas eu também irei trabalhar com o Senhor para que isso se cumpra nas nossas vidas. Trocando em miúdos, se eu pudesse dizer como que eu posso agir de forma que a minha casa receba essa salvação, essa luz, esse Jesus que é tão especial. Vocês acreditam piamente, do fundo do coração de vocês, que quando vocês aceitam a Jesus, através do Espírito Santo Ele mora na sua vida? Vocês acreditam nisso? Não tentem agradar a mim com a resposta, mas eu queria saber o que vocês acreditam. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e receberá o dom do Espírito. Esse dom do Espírito é o Espírito de Deus, é Deus quem habita dentro de nós. A Bíblia diz: vós sois casa de Deus, não é isso? Vós sois um novo tabernáculo de Deus. Vós sois habitação de Deus, ou seja, Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em nós. Então, eu quero propor isso para vocês. Como então que a salvação, o poder de Deus vai agir na minha família? Você e eu, permitindo que o Cristo que habita em nós haja na nossa família. Através do que você faz, do que eu faço. Através do que você fala, do que eu falo. Ou seja, eles irão olhar para nós e irão ver que o Cristo que nós professamos, Ele também está presente não apenas no que nós falamos, mas nos nossos joelhos que se curvam, nos nossos braços, nas nossas mãos, no nosso caminhar. Quando a nossa família conseguir enxergar o Cristo que nós confessamos agindo através de nós, eles então também desejarão esse Cristo para as suas vidas. A coisa aperta um pouco mais, não é verdade? Mas isso é Bíblia. Pensem nisso. Ou seja, não é Deus que precisa mudar. Não é os nossos entes queridos que precisam mudar muitas vezes. Talvez é a nossa posição frente a isso. Eu trouxe uma mensagem uma vez que eu disse a seguinte frase: quer ganhar a sua família para Jesus? Sirva a sua família. Seja servo na sua casa. Seja servo da sua casa. Então, a partir de hoje, comecem a colocar isso em oração. Como eu posso, na minha casa, ser um instrumento de Deus para que aqueles a quem eu tanto amo, que são o motivo pelo qual eu levanto e durmo todos os dias, que é o motivo pelo qual nós trabalhamos, nós lutamos, não é verdade?
para que essas pessoas que têm livre acesso ao meu coração, para que elas consigam também ter Jesus na vida delas.